Vietnã, a imagem que a maioria de nós carrega na mente, savanas infinitas pontilhadas por leões, elefantes e manadas que cruzam o horizonte, está longe da realidade que se revela quando se sobrevoa o continente. Do alto, a África parece mais um mosaico de cidades, campos cultivados e estradas que se estendem de um oceano ao outro, exatamente como qualquer outra porção habitada da Terra. Essa paisagem de uso humano substitui o pano de fundo selvagem que os primeiros exploradores europeus imaginaram ao chegar aqui. Na prática, apenas algumas manchas da antiga savana permanecem intactas. Elas se concentram nos grandes parques nacionais de Botsuana, Zâmbia e Namíbia, e, sobretudo, na estreita faixa de aproximadamente 1.500 km que liga o Serengeti, o Masai Mara e o Ngorongoro. Esse corredor é o último vestígio da África selvagem que existia antes da colonização. E ainda hoje abriga a migração de cerca de 1,5 milhão de gnus que seguem as chuvas. Impressionantes grupos de leões, elefantes, girafas que empacam as copas das árvores e outras espécies que só vemos em documentários. Mas por que esse segmento específico conseguiu escapar da expansão humana que transformou o restante do continente? A resposta começa com um pequeno inseto que tem sido um obstáculo para a criação de gado por milhares de anos: a mosca tsetse. Enquanto os antílopes e outros herbívoros silvestres desenvolveram resistência e convivem tranquilamente com o inseto, para o gado domesticado, ela representa uma ameaça mortal. Qualquer tentativa de pastoreio em áreas contaminadas resultava na perda de metade do rebanho em poucos meses. A agricultura também não prosperou, pois as chuvas são irregulares e o solo, em grande parte, se comporta como pastagem e não como campo arado. Foi justamente o modo de vida dos pastores Maasai que permitiu a preservação desse espaço. Ao perceber que a mosca teme a luz do sol e se refugia nas áreas densamente vegetadas, eles adotaram um estilo semi-nómade, mantendo o gado apenas nas áreas queimadas pelo sol e evitando as regiões infestadas. Assim, o ser humano esteve presente, mas sem transformar a paisagem. Em 1951, o Serengeti foi oficialmente declarado Parque Nacional, proibindo toda a atividade agropecuária e garantindo que a região permanecesse praticamente intocada. Entretanto, a própria existência desse corredor se deve a fatores que vão muito além da ação humana. A África Oriental está sendo lentamente dividida por uma enorme fenda na crosta terrestre que se estende da Etiópia até Moçambique, a Grande Rift Africana. Essa fissura se abre alguns milímetros ao ano, afastando a porção leste do restante do continente. Dentro de alguns milhões de anos, as atuais savanas poderão se transformar em um novo oceano, e a Somália poderá tornar-se uma ilha isolada. Ao longo da margem oriental dessa fissura, surgiram mais de 70 vulcões, entre eles os icónicos Kilimanjaro e o Monte Quénia, que, embora pareçam montanhas, são vulcões ainda ativos. Um deles, o Oldoinyo Lengai, destaca-se por produzir uma lava extraordinariamente fria, quase 2 vezes menos quente que a lava típica, que arde a 1000 graus Celsius. Em vez de uma corrente incandescente e vermelha, a lava desse vulcão emerge como uma massa negra e fluida, oferecendo um contraste surpreendente ao calor que geralmente associamos aos vulcões. Ao combinar a história ecológica com a geologia dinâmica, percebemos que a África selvagem que assistimos nas telas não é apenas um relicário de fauna, mas também o resultado de milhares de anos de interações entre seres vivos, insetos, culturas humanas e forças tectónicas. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de onde está assistindo a este vídeo. Sempre é fascinante descobrir até onde o amor pela natureza nos leva. E, ao final, reflita sobre a ideia de que a própria terra que caminha sob nossos pés molda a vida que habitamos, mudando não só o cenário dos animais, mas também a forma como nos vemos. Se o tema lhe interessou, continue até o fim. A conclusão pode transformar a maneira como você entende tudo o que vive ao seu redor. No sopé do Oldoinyo Lengai, o único vulcão da África que exala lava quase 2 vezes menos quente que a lava típica, o cenário começa a mudar logo depois que a erupção termina.
O magma que chega à superfície se fragmenta em cinzas finíssimas, formando uma crosta cinza-branca que, ao contacto com o ar, seca em poucas horas, estala e se transforma em pó, que se espalha pelos quilómetros ao redor. Essa nuvem de cinzas não é isolada. Ao longo da fissura que corta a crista oriental da Grand Rift, dezenas de vulcões, alguns ativos, outros extintos, lançaram suas explosões ao longo de milhões de anos. Cada erupção cobriu a Terra de camadas sucessivas de pó vulcânico, que o vento carregou para centenas de quilómetros, criando um solo singularmente rico em minerais, porém extremamente raso. Em muitas áreas, a camada fértil tem apenas algumas dezenas de centímetros antes de encontrar uma rocha dura ou antigos fluxos de lava solidificada. Árvores de grande porte não conseguem firmar raízes tão superficiais. Precisam de profundidade para alcançar água e sustentar seu peso. E o leito rochoso impede seu desenvolvimento. Essa camada fina, porém fértil, não ficou restrita à terra firme. Parte da poeira vulcânica foi transportada pelos rios e acabou depositada nos lagos que pontilham a região. Um desses reservatórios, escondido na planície ao redor do vulcão, é o Lago Natron, um corpo de água tão extraordinário que quase parece um laboratório natural. Com cerca de 1000 km² de superfície, quase o tamanho de uma pequena cidade, o lago se destaca por sua profundidade diminuta, raramente ultrapassando 1 metro. Por milhares de anos, a lava que se transformou em cinzas foi levada pelos ventos e pelos cursos d'água até ao fundo da bacia, acumulando-se como um depósito de poeira mineral. A temperatura escaldante do solo africano faz com que a água evapore rapidamente, mas os sais e minerais permanecem, concentrando-se em níveis que levam o pH da água a patamares semelhantes aos do alvejante doméstico. Esse ambiente altamente alcalino e corrosivo faz do Natron um lugar proibido para a maioria dos seres vivos. A pele humana queimaria ao primeiro contacto, e o risco de lesões oculares, que podem levar à cegueira, é grave. Contudo, a mesma agressividade que afasta predadores terrestres cria um refúgio quase impenetrável para uma espécie que encontrou ali uma estratégia de sobrevivência singular. O pequeno flamingo, também conhecido como flamingo africano menor. Apesar de sua aparência delicada, essas aves utilizam o lago como o único local de reprodução regular no leste da África, concentrando nele até 75% da população mundial da espécie. Cada ano, após as chuvas moverem o nível da água a um ponto favorável, milhares de flamingos chegam ao Natron. Em anos de abundância, as margens podem recolher até 1,5 milhão de indivíduos, formando um espetáculo de cores e movimentos que parece tirado de um filme. Mas por que escolher um lago tão hostil? A resposta reside na própria toxicidade da água. A alcalinidade extrema forma uma barreira natural contra predadores que desejam alcançar os ninhos. Nenhum mamífero terrestre ousaria atravessar aquele líquido corrosivo. Os próprios flamingos, no entanto, desenvolveram adaptações que lhes permitem caminhar sobre a superfície sem sofrer danos. Suas pernas são revestidas por uma pele grossa e escamosa que isola contra o contacto direto com a água. Além disso, glândulas especiais situadas próximas ao bico excretam o excesso de sal absorvido, liberando-o pelas narinas, o que mantém o equilíbrio eletrolítico dos animais. Quando a temporada de reprodução se inicia, o lago ganha vida com um dos mais intrigantes rituais da natureza. As aves se agrupam em grandes multidões, alinhando-se como um exército sincronizado. Em um balé hipnótico, marcham em filas paralelas, girando a cabeça em direções opostas ao ritmo de passos cadenciados. Essa coreografia coletiva cumpre duas funções essenciais. Permite que cada indivíduo avalie a condição física dos companheiros, descartando os mais fracos ou doentes, e simultaneamente estimula o ciclo hormonal de toda a colónia, sincronizando o momento da cópula. Machos e fêmeas participam do mesmo padrão, reforçando a ideia de igualdade na competição. Com os casais formados, a fase de construção dos ninhos começa quando as águas recuam, revelando ilhas de carbonato de sódio sólido que se erguem sobre a superfície. Sobre esses pequenos morros, os flamingos moldam ninhos de barro em forma de cone, depositando um único ovo em cada estrutura. Os filhotes nascem com penas cinzentas e bicos retos, ainda incapazes de filtrar o alimento como os adultos.
Por algumas semanas, são alimentados com um leite aviar de coloração avermelhada, rico em proteínas, que tanto machos quanto fêmeas produzem. Essa secreção nutritiva, porém, requer que os pais consumam algo para sustentar a produção. A grande questão que permanece é: o que exatamente os flamingos ingerem para gerar essa substância tão vital? E aqui a vida volta a nos surpreender, porque mesmo em um ambiente que parece completamente inóspito, duas formas de vida conseguem prosperar: a microalga spirulina e os minúsculos crustáceos salinos. A ausência de concorrentes faz com que essas espécies se reproduzam em quantidades impressionantes, transformando um lago tão hostil em uma fonte abundante de alimento. Para aproveitar esse recurso, o flamingo desenvolveu um instrumento único, o bico. Diferente das outras aves, ele mergulha a cabeça de cabeça para baixo, de modo que a mandíbula superior funciona como a inferior. Um líbero volumoso opera como um pistão, impulsionando a água para dentro da cavidade bucal. Assim, o flamingo filtra o líquido, capturando as algas e os pequenos crustáceos que constituem sua dieta. Um detalhe curioso acompanha esse processo. A alimentação contém um pigmento chamado caroteno, que se deposita lentamente nas penas. Por isso, o clássico tom rosado dos flamingos não vem de tintas artificiais, mas da própria cor da sua comida. A mesma poeira vulcânica que se transformou em um concentrado alcalino nas águas de Natron teve um destino oposto na terra firme. Lá, ela formou uma camada fina, porém extremamente rica em minerais, que deu origem a solos onde a vegetação densa não conseguiu se instalar, mas que permitiu o surgimento de gramíneas. Essas gramíneas são a base da savana africana e, essencialmente, o ponto de partida de toda a vida que ali se desenvolve. Basta observar as extensas planícies vistas do alto. Mais de 2/3 da superfície da savana são cobertos por esse tapete dourado verde que se estende até o horizonte, um oceano de gramíneas tropical que remete à nossa própria estepe. O que torna a grama tão fundamental? Todas as plantas, do mujo à árvore imponente, compartilham uma habilidade extraordinária: transformar matéria inorgânica em vida. Por meio da fotossíntese, absorvem a luz solar como fonte de energia, capturam o dióxido de carbono do ar, a principal fonte de carbono para a biosfera, e extraem água e minerais do solo. Através de uma série de reações químicas, convertem esses componentes em açúcares, proteínas e demais nutrientes que compõem seus tecidos. Em termos simples, a planta constrói seu próprio corpo a partir de ar, água e terra. Os animais da savana, ao contrário, não possuem essa capacidade de fabricar matéria orgânica a partir de elementos inorgânicos. Cada organismo, do pequeno roedor ao imenso elefante, funciona como uma máquina extremamente complexa que requer grandes quantidades de recursos. As células se dividem incessantemente, mas para isso precisam duplicar todo o seu conteúdo: proteínas, gorduras, carboidratos, minerais e energia. E não podem simplesmente extrair carbono do ar nem puxar nutrientes do solo, como as plantas. A única alternativa que têm é obter esses materiais já preparados por outros seres. Esse processo de roubo de energia e matéria é, em termos simplificados, a alimentação. Assim, os animais dependem diretamente das plantas para sobreviver. Na cadeia alimentar da savana, os principais consumidores de vegetação são as antílopes gnus e as zebras. Em conjunto, formam um exército de herbívoros que vagueia incessantemente pelas planícies, seguindo as chuvas e a disponibilidade de pasto fresco. Estima-se que existam cerca de 1,5 milhão de gnus circulando pelos territórios da savana, enquanto as zebras somam aproximadamente 250 mil indivíduos. Essa mistura de espécies costuma-se mover como uma única massa mista, cada grupo encontrando nos outros um aliado silencioso. Mas, antes de entender a interdependência entre gnus e zebras, vale observar o que distingue a zebra de seus congêneres. À primeira vista, parece apenas um cavalo listrado, figura querida de livros infantis. Na realidade, a zebra possui um temperamento bastante imprevisível, sendo um dos animais mais voláteis da África. Um exemplar adulto pesa por volta de 300 quilos, porém pode alcançar velocidades de até 65 km por hora.
Sua agressividade se manifesta em mordidas dolorosas, o que, diferentemente dos cavalos e burros domesticados há milénios, impede que a zebra seja domesticada até os dias de hoje. Em suma, o ecossistema da savana nasce de um solo finamente mineralizado, dá sustento às gramíneas que alimentam milhares de herbívoros e, por sua vez, sustenta predadores que dependem desses mesmos herbívoros. Essa teia de interações demonstra como até mesmo as condições mais extremas, como o Lago Natron, podem gerar as bases de uma das paisagens mais icónicas do planeta. Se você gostou desta jornada pelos mistérios da savana, deixe seu comentário, curta e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. Os zebras são animais de temperamento feroz e obstinado, o que torna qualquer tentativa de domesticá-los quase impossível. Eles vivem em grupos organizados como haréns. Um garanhão adulto vigia várias fêmeas com seus potros. Quando os garanhões jovens atingem a maturidade, deixam a família e formam bandos de solteiros. Ao ser atacado por predadores, o macho central corre atrás do harém em fuga, usando as poderosas costas dos cascos como armas. Um único chute bem colocado pode quebrar a mandíbula de um leão, garantindo que o predador pense 2 vezes antes de avançar novamente. Porém, o garanhão não defende seu grupo apenas contra predadores. Ele também precisa repelir os jovens machos que ambicionam ocupar seu lugar. Quando um desses rivais se aproxima, desencadeia-se uma violenta briga. Os adversários mordem, empurram e tentam alcançar as pernas traseiras do oponente para morder os tendões. Uma lesão desse tipo impede a zebra de correr e de se defender, um verdicto quase certo de morte. Na maioria das vezes, porém, o predador foge ou é expulso do harém, evitando que a luta chegue a extremos fatais. Um dos traços mais reconhecíveis dos zebras são as listras. Se observarmos um rebanho, perceberemos que o padrão de listras de cada indivíduo é único, tal como as impressões digitais em humanos. Essa singularidade é confirmada pelos próprios zebras, que utilizam as listras para identificar uns aos outros dentro da imensidão da savana. A razão evolutiva por trás desse design ainda gera debates que remontam a quase 200 anos, desde a época de Darwin. Entre as hipóteses mais discutidas estão a camuflagem contra predadores, a regulação térmica, a comunicação visual e a proteção contra insetos. Embora ainda não haja consenso, o que sabemos com certeza é que as listras são fundamentais para o reconhecimento individual. Ao mudar o foco para a antílope gnu, encontramos um contraste marcante. O gnu, com a aparência de um híbrido de várias espécies, cabeça de boi, barba de cabra, pernas de antílope e crina de cavalo, tornou-se o mamífero de casco mais abundante da savana. Diferentemente das zebras, os gnus não têm um líder fixo. Milhares de indivíduos formam um enorme rebanho que se move como uma multidão descentralizada, onde cada animal reage apenas ao seu vizinho mais próximo. Quando um indivíduo detecta algum perigo, ele parte e logo os demais seguem, gerando uma onda de movimento que pode percorrer todo o grupo em poucos segundos. Essa reação em cadeia permite que o rebanho responda instantaneamente a predadores, mas também tem um lado sombrio. A própria histeria pode cobrar mais vítimas que o predador que a desencadeou. Um exemplo dramático ocorre nas margens do rio Mara, na fronteira entre Serengeti e Masai Mara, onde centenas de milhares de gnus precisam atravessar a água 2 vezes ao ano. O rio é habitado por crocodilos, que aguçam a cautela dos antílopes. Por isso, o rebanho pode permanecer horas na margem, hesitante. Quando alguns indivíduos finalmente se lançam na corrente, o resto segue em um frenesi, empurrando uns aos outros, enquanto a margem escorregadia e a forte corrente aumentam o caos. Na maioria das vezes, as mortes não são causadas pelos crocodilos, mas pela compressão humana. Animais de até 250 quilos são esmagados como se fossem um bloco de pedra, sem chance de fuga. Nessa situação, até mesmo o instinto materno é suprimido. As mães gnus não param para proteger seus filhotes, pois a necessidade de sobreviver ao tumulto as obriga a correr, junto com todo o bando, mesmo que isso signifique abandonar um bezerro. Para garantir a continuidade da espécie, os gnus adotam uma estratégia reprodutiva extraordinária: o nascimento sincronizado. Em um período de 2 a 3 semanas, cerca de 400 mil filhotes nascem quase simultaneamente, transformando a planície em um gigantesco hospital de maternidade. Predadores como leões, hienas e chitas circundam o rebanho, mas cada um tem um limite físico de quanto pode consumir
em uma única caçada. Quando dezenas de milhares de filhotes chegam ao mundo ao mesmo tempo, os predadores rapidamente ficam saciados e não conseguem devorar todos, permitindo que a maioria dos recém-nascidos supere os primeiros dias críticos. Além disso, esses filhotes são surpreendentemente precoces. Poucos minutos após o parto, já conseguem se levantar e em 1 ou 2 dias já correm quase ao mesmo ritmo dos adultos, aumentando ainda mais suas chances de escapar das ameaças. Assim, a savana revela um delicado equilíbrio entre agressão, cooperação e estratégias de sobrevivência que moldam tanto as zebras quanto os gnus. Se você apreciou esta imersão nos comportamentos desses icónicos habitantes da África, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. Os documentos de viagem mostram a África como um cenário de vastas savanas, leões que imperam e manadas que se estendem até onde a vista alcança. Contudo, dentro desse panorama tão conhecido, há uma trama de cooperação silenciosa entre os habitantes da planície que poucos percebem. Quando as zebras, os gnus e a veloz gazela de Thompson atravessam juntos o horizonte dourado, eles revelam um modelo de parceria baseada na divisão de recursos e na complementaridade dos sentidos. Os gnus adultos correm com incrível velocidade, atingindo até 80 km por hora. Ao conhecer esses dois protagonistas, surge a pergunta que parece óbvia: por que as zebras e gnus se misturam nas mesmas pastagens? À primeira vista, parecem rivais. Ambos roem a mesma grama, bebem da mesma água e seguem na mesma direção. No entanto, a realidade é outra. Eles consomem diferentes partes da vegetação devido a diferenças digestivas marcantes. A zebra possui um estômago simples, semelhante ao do cavalo, que aceita grande quantidade de massa vegetal, mas não a faz digerir completamente. Ela prefere as pontas mais altas e os caules mais secos da grama. Já o gnu, como os bovinos, tem um estômago complexo de várias câmaras que extrai lentamente o máximo de nutrientes, necessitando da parte mais macia e nutritiva que fica na base da planta. Assim, quando o rebanho chega a um pasto recém-descoberto, primeiro avançam as zebras, cortando o topo rígido da vegetação. Em seguida, os gnus seguem logo atrás, aproveitando a camada inferior, antes inacessível. Essa sequência garante que ambos obtenham o que precisam sem competição direta, transformando o pasto em um recurso compartilhado. A parceria vai além da alimentação. As zebras têm visão ampla e conseguem detectar a presença de predadores à distância, enquanto os gnus apresentam audição e olfato mais aguçados, captando cheiros e sons que passam despercebidos para a zebra. Quando um perigo surge, a zebra costuma ser a primeira a alarmar com um movimento de cabeça, e o gnu, por sua vez, sente o odor do predador antes que ele se aproxime. Essa combinação de sentidos cria um alerta precoce que dificulta a surpresa dos caçadores, reforçando a ideia de que a união de espécies pode melhorar a sobrevivência de todas. Logo atrás da dupla, chega o terceiro integrante da grande migração, a gazela de Thompson, a menor antílope da savana. Em áreas como o Serengeti, sua população pode alcançar 500 mil de indivíduos. Ela se alimenta do que sobra após a passagem de zebras e gnus, consumindo a relva mais curta e baixa que os grandes herbívoros já deixaram. Esse detalhe lhe confere uma vantagem crucial. A gazela precisa de pouca água, obtendo a umidade necessária diretamente da própria vegetação e do orvalho matinal. Por isso, costuma permanecer nas áreas mais secas, onde os demais herbívoros já saíram em busca de fontes de água, evitando assim os predadores que normalmente se concentram nos pontos de abastecimento. Apesar de seu tamanho diminuto, a gazela de Thompson é uma das criaturas mais rápidas da África, atingindo também até 80 km por hora. Sua principal defesa não está apenas na velocidade, mas na capacidade de mudar de direção abruptamente, traçando zigue-zagues quase perpendiculares ao trajeto do predador. Um leão que corre em linha reta simplesmente não consegue acompanhar a manobra brusca, permitindo que a gazela escape. Essa necessidade de evasão constante obriga a espécie a reproduzir-se rapidamente. A gestação dura cerca de 6 meses e a fêmea pode dar à luz 2 vezes por ano. Esse ciclo rápido repõe a população diante da constante pressão dos predadores. Os filhotes, porém, nascem indefesos. A mãe não pode carregá-los nem protegê-los ativamente. Em vez disso, esconde-os na vegetação alta. Nos primeiros 2 ou 3 semanas, o recém-nascido permanece deitado, com a pelagem que combina perfeitamente com a cor seca da erva. Nesse estado, ele emite quase nenhum odor,
pois as glândulas ainda não funcionam, e a mãe consome quaisquer secreções que possam deixar rastros. Ela se alimenta nas proximidades, retornando apenas algumas vezes ao dia para amamentar, até que o pequeno desenvolva força suficiente para juntar-se ao bando. Assim, ao observar esses 3 herbívoros mais abundantes da savana, zebra, gnu e gazela de Thompson, percebemos estratégias distintas de sobrevivência, mas também um ponto em comum. Todos são presas. Eles não lutam contra os predadores. Correm, se camuflam, se escondem. Essa constatação convida a refletir sobre a paradoxalidade da evolução, que não favorece apenas a força bruta, mas também a capacidade de adaptação e cooperação. Quando um leão captura sua vítima, muitos espectadores se perguntam por que tantas presas permanecem vulneráveis, apesar de tantas adaptações. A resposta reside na delicada balança entre o desejo de alimento dos predadores e a necessidade dos herbívoros de escapar, um ciclo que mantém a savana em constante movimento. Se essa exploração das estratégias de zebras, gnus e gazelas lhe intrigou, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. Quando pensamos na África, a imagem que surge imediatamente é a da savana infinita, repleta de leões, elefantes e manadas que parecem se mover como ondas douradas. Essa ideia, tão firme quanto a terra que a sustenta, nos leva a acreditar que todo o herbívoro é apenas presa, incapaz de se defender. Mas a realidade da planície africana revela uma outra história. Alguns herbívoros se tornaram verdadeiras máquinas de combate, capazes de mudar o rumo de uma caçada apenas com um ímpeto de força. O búfalo africano, frequentemente confundido com uma vaca descomunal, mostra que tamanho e resistência podem transformar um consumidor de grama em um verdadeiro tanque biológico. Seu corpo pesado chega a quase 1 tonelada, o equivalente a 4 ou 5 leões reunidos. 2 chifres robustos não apenas apontam para frente, suas bases se fundem formando um escudo ósseo que protege a testa como um capacete natural. Apesar de pastar a vegetação mais dura e espessa, aquela que outros ungulados evitam, o búfalo não se contenta em ser apenas mais um comendo. Ele desenvolveu um mecanismo de defesa coletivo que poucos herbívoros possuem. Em um rebanho, cada indivíduo conta com a força de todos. Quando um predador se aproxima de um bezerro vulnerável, os búfalos adultos não se dispersam. Pelo contrário, giram em torno do intruso, formando um círculo quase impenetrável. Essa postura permite que o grupo avance em direção ao leão, esmagando-o sob seu peso massivo. Vários relatos documentados mostram búfalos perseguindo e pisoteando o felino, transformando o ataque em algo que vai além da mera autoproteção. Em muitas ocasiões, o búfalo deixa de ser o alvo e passa a ser o agressor, avançando contra a alcateia simplesmente porque cruzou seu caminho. Essa agressividade não surge do nada. Os búfalos carregam uma memória afiada. Aqueles que já sofreram um ataque lembram-se do agressor por anos e podem retaliar quando a oportunidade aparece, numa espécie de justiça primal que se estende por gerações. A reputação tem consequências além da selva. Durante a época colonial, caçadores europeus levaram suas armas para as planícies, acreditando que a velocidade dos rifles seria suficiente para dominar qualquer animal. O búfalo, porém, não fugiu como um cervídeo assustado. Quando um atirador disparou, o animal contornou o caçador, aproximou-se pela retaguarda e, num impulso inesperado, o atacou. Ao longo das décadas de caça, o búfalo contabilizou mais mortes de humanos do que qualquer outra espécie de grande porte da África, ganhando o apelido de morte negra. Hoje ele permanece entre a famosa Grande Quinta, o grupo de animais considerados os mais perigosos para quem se desloca a pé: leão, leopardo, elefante, rinoceronte e o próprio búfalo, que na lista de caçadores já figurava como o mais temido. Se a estratégia de grupo faz do búfalo um rival temido, o rinoceronte negro demonstra que, mesmo solitário, a força pode ser devastadora. Um macho adulto pode chegar a 2 toneladas, e embora sua visão seja limitada, ele compensa com velocidade surpreendente, alcançando até 50 km por hora. Seu perfil é dominado por 2 chifres, um frontal grande e outro menor posterior,
Diferente dos chifres ósseos de outros ungulados, os do rinoceronte são compostos de queratina, o mesmo material dos nossos cabelos e unhas, e, se quebrados, crescem novamente. Essa característica, conhecida há mais de 100 anos, não impediu que caçadores e traficantes perseguissem o animal em busca dos valiosos cornos, acreditando que o pó obtido deles curaria quase todas as enfermidades. Essa demanda insaciável trouxe o rinoceronte negro à beira da extinção, tornando-o um dos símbolos mais lamentados da crise de conservação na África. Assim, a savana não é apenas um teatro de predadores e presas. Ela também abriga herbívoros que redefinem o conceito de vulnerabilidade. O búfalo, com seu escudo de chifres e espírito de retribuição, e o rinoceronte negro, que lança seu corpo como uma tonelada de ferro contra qualquer intruso, provam que a natureza nem sempre segue a lógica esperada. Eles nos lembram que, mesmo entre os que se alimentam de pasto, a força pode surgir de maneiras inesperadas, alterando o equilíbrio de poder que percebemos à primeira vista. Se essa perspectiva sobre os verdadeiros titãs da savana despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. Quando alguém fala de chifre de rinoceronte, logo surge a ideia de um talismã curativo, capaz de curar tudo, desde febre até doenças graves. Na prática, o chifre não tem nenhuma propriedade milagrosa. Usá-lo como remédio seria tão inútil quanto roer as próprias unhas. Essa crença equivocada acabou colocando a espécie em risco extremo. Um animal que na natureza não tem predadores acabou à beira da extinção por causa de superstições humanas. Hoje, nos parques de conservação de toda a África, permanecem cerca de 6.000 rinocerontes negros. A população cresce muito lentamente, porque esses mamíferos estão entre os que mais tardam a se reproduzir. A gestação da fêmea dura 16 meses, e após o nascimento, o filhote permanece ao lado da mãe por vários anos até alcançar a independência. Diferente dos rinocerontes brancos, os negros vivem solitários. Cada macho controla uma vasta área, cerca de 100 km², e não tolera a presença de concorrentes. Essa zona é percorrida semanalmente, com o animal marcando os limites para reafirmar sua soberania. O que realmente distingue o rinoceronte negro dos seus vizinhos herbívoros é a alimentação. Enquanto muitos ungulados se alimentam de gramíneas, o rinoceronte negro não come, nem se interessa por elas. Sua fisiologia foi moldada para outro tipo de dieta. Dentes afiados, não para triturar pasto macio, mas para cortar brotos lenhosos. A lábio superior é estreita e funciona como um dedo, permitindo que o animal agarre um ramo ou um feixe de folhas, puxe-o até os dentes e o mastigue. Assim, ele se alimenta predominantemente de arbustos espinhosos e de jovens brotos de árvores. Esses arbustos, embora pareçam inofensivos, são o verdadeiro inimigo da savana. Quando se espalham em excesso, impedem o desenvolvimento profundo das raízes, diferente das árvores que penetram o solo. Sobre a camada fértil, os arbustos crescem rapidamente, formando densas áreas espinhosas que suprimem a grama. O rinoceronte negro, ao consumir esses vegetais resistentes, impede que a paisagem se transforme em um emaranhado de espinhos. Ele é um dos poucos mamíferos capazes de digerir galhos duros e até mesmo roer as raízes, reduzindo a cobertura arbustiva e permitindo que a savana mantenha seu aspecto aberto. Um dos principais componentes da savana, que também depende desse processo, são as acácias. Essas árvores se adaptam a solos rochosos, encontrando microfissuras, e ao longo do tempo criam raízes que podem ultrapassar 30 metros de profundidade, altura equivalente a um prédio de 10 andares, em busca de água subterrânea. Essa fonte constante de hidratação sustenta seu crescimento vigoroso, permitindo que sua copa se eleve entre 5 e 8 metros, formando um icónico guarda-chuva verde sobre a paisagem. A única criatura que alcança as folhas superiores dessas copas é a girafa, o animal mais alto do planeta. Um macho adulto pode medir até 6 metros, dos quais quase 2 são exclusivamente o pescoço. Essa envergadura traz acesso ao andar superior da savana, inacessível a qualquer outro herbívoro. A girafa evoluiu um aparelho bucal adaptado. Possui uma língua escura de quase meio metro, capaz de contornar as longas espinhas dos ramos, e lábios extremamente flexíveis. Quando alguma espinha ainda escapa, sua saliva espessa e cerosa forma uma camada protetora que impede cortes. Assim, ela consegue arrancar folhas nutritivas sem sofrer danos significativos.
No entanto, as acácias não se limitam a uma defesa física. Em 1990, o zoólogo sul-africano Wouter van Hoven descobriu que essas árvores também possuem uma defesa química. Quando herbívoros tentam devorar suas folhas, compostos tóxicos são liberados, desencorajando o consumo excessivo. Essa estratégia dupla, mecânica e química, garante que as acácias sobrevivam ao intenso apetite da girafa, ao mesmo tempo em que colaboram para a manutenção do ecossistema. Em suma, o rinoceronte negro, longe de ser apenas um animal perigoso, desempenha um papel crucial na regulação da vegetação da savana, impedindo que os arbustos dominem a paisagem e permitindo que a gramínea continue a prosperar. Paralelamente, as acácias e as girafas formam uma rede de interdependência que sustenta a diversidade desse bioma. Se essa visão dos verdadeiros guardiões da savana despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. Quando um animal começa a comer folhas, a árvore reage quase que instantaneamente, aumentando a quantidade de taninos nelas. Esses compostos transformam a folhagem suculenta em uma massa seca e adstringente, tirando todo o valor nutritivo. O girafa, diante desse sabor amargo, simplesmente cospe e se afasta. Mas a reação da planta não acaba aí. A árvore lesionada liberta ao ar um gás chamado etileno, que o vento transporta a dezenas de metros ao redor. Esse vapor funciona como um alarme químico para as árvores vizinhas, que podem antecipadamente reforçar sua defesa. O girafa desenvolveu uma estratégia para contornar esse alerta. Ele costuma se alimentar caminhando contra a direção do vento. Assim, o etileno escapa para o lado oposto e as árvores à sua frente não captam o sinal de perigo. Nas acácias, folhas frescas escondem ainda outro recurso vital da savana: água. Aproximadamente 2/3 da massa das folhas jovens podem ser constituídos por água, e grande parte dessa hidratação é absorvida diretamente pelo girafa. Por isso, ele raramente precisa buscar um poço. Na temporada de folhas novas, o animal pode passar semanas sem beber, o que lhe poupa o momento vulnerável em que precisa baixar o pescoço até a superfície da água. Quando finalmente se aproxima de um ponto de água, a cena pode parecer quase cômica. O corpo do girafa foi moldado para alcançar alturas, mas para beber, ele precisa abrir bem as pernas dianteiras e dobrar o pescoço até o nível da água. Nesse instante, fica exposto a predadores, embora mesmo um caça de porte considerável não seja um grande risco para ele. Um único golpe de casco de um animal de 2 toneladas poderia facilmente partir o crânio de um intruso, mas a própria força do girafa o protege de ameaças menores. Ao contrário do girafa, outro habitante da savana não depende de um pescoço longo para se alimentar. O elefante africano, que pode chegar a 6 ou até 7 toneladas, tem um método mais direto. Ele simplesmente derruba a árvore. Para sustentar um corpo tão massivo, o macho adulto consome cerca de 250 quilos de vegetação por dia e ingere até 200 litros de água. Cerca de 18 horas de seu dia são dedicadas à alimentação, enquanto o sono se restringe a 2 ou 3 horas. O principal instrumento do elefante é o tronco. Embora à primeira vista pareça apenas um nariz prolongado, ele é, na realidade, a fusão do nariz com o lábio superior. Dentro do tronco não há ossos, mas sim aproximadamente 40.000 feixes musculares, o que lhe confere uma força extraordinária. Com esse mesmo tronco, o elefante pode deslocar um tronco pesado como se fosse um galho fino, ou, delicadamente, levantar um pequeno fruto do chão. O tronco serve simultaneamente como nariz, mão e tubo para captar água, mas seu papel primordial é a obtenção de alimento. Para gramíneas e galhos baixos, o tronco basta. Quando o objetivo são folhas suculentas nas alturas, porém, o tronco não alcança. Então o elefante recorre à sua força bruta. Ele empurra a árvore até que ela caia, expondo a casca, as folhas e os ramos. Um adulto pode derrubar até 5 árvores em um único dia, arrancar a casca, devorar a folhagem e deixar o tronco caído ao solo. Essa capacidade de remodelar a paisagem faz parte do complexo equilíbrio da savana. Mas o que realmente surpreende nos elefantes não é apenas o seu tamanho ou o tronco poderoso. O aspecto mais fascinante é a vida em grupo. Cada manada é liderada pela fêmea mais velha, a matriarca. Sua função vai além de ser um símbolo de respeito. Ela detém a memória de todas as fontes de água, algumas que frequentou décadas atrás.
Quando uma seca se instala, são as lembranças da matriarca que guiam a manada até os poços escondidos, garantindo a sobrevivência de todos. A estrutura da manada é composta exclusivamente por fêmeas e filhotes. A gestação de uma elefanta dura 22 meses, a mais longa entre os mamíferos terrestres. Após o nascimento, o filhote é cuidado pela mãe e por outras fêmeas da manada por muitos anos, formando um sistema de apoio coletivo. Quando um macho atinge entre 12 e 14 anos, ele é expulso e passa a viver sozinho ou a integrar grupos de solteiros, nunca retornando ao núcleo familiar. Os elefantes também exibem comportamentos que lembram rituais de luto. Quando um companheiro morre, a manada permanece ao redor do corpo, tocando-o com a tromba e com as patas, e por vezes cobre-o com ramos e folhas. Estudos realizados no Quênia registraram elefantes permanecendo dias a fio sobre esqueletos, como se reconhecessem a perda. Eles ainda mantêm a lembrança desses locais por anos, retornando ao sítio mesmo muito tempo depois. Além disso, os elefantes se referem uns aos outros pelo nome, reforçando a complexidade de sua comunicação social. Esses detalhes mostram como girafas e elefantes, apesar de suas diferenças marcantes, desempenham papéis essenciais na manutenção da savana. Enquanto a girafa extrai água das folhas e minimiza seu tempo de vulnerabilidade, o elefante modela a vegetação, abre caminhos e preserva o acesso a recursos vitais. Juntos, eles constituem peças fundamentais de um ecossistema que se equilibra através de interações sutis e estratégias evoluídas. Se essa visão dos verdadeiros engenheiros da savana despertou sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. O que poucos sabem é que os elefantes africanos carregam, em cada membro da manada, um nome individual e só respondem quando são chamados exatamente por esse nome. Essa descoberta saiu às páginas da revista Nature em 2024, depois que pesquisadores analisaram quase 500 trocas vocais entre indivíduos usando aprendizado de máquina. O experimento mostrou, ainda, que os elefantes reconhecem a própria imagem em um espelho, um teste que, até agora, apenas grandes primatas, golfinhos e algumas aves conseguem superar. Mas a inteligência desses gigantes vai muito além do espelho. Eles distinguem as pessoas pelo que vestem, detectando quem representa perigo. Quando um grupo de homens adultos da tribo Masai se aproxima, tradição que inclui a caça ao elefante como rito de passagem, os animais reagem com alerta imediato. Já os agricultores da tribo Kamba são recebidos com calma, pois nunca foram associados a ataques. Essa capacidade de ler o vestuário humano demonstra uma sensibilidade social que se manifesta em todas as gerações. As fêmeas mais velhas ensinam às jovens quais humanos devem ser evitados e quais podem ser confiáveis. Essa transmissão cultural forma de facto uma história oral que persiste por décadas dentro de cada grupo. A matriarca, a fêmea mais experiente, guarda não só a memória das interações humanas, mas também um mapa vivo da savana. Ela conhece os poços que ainda mantêm água durante a seca, os corredores seguros onde evitar predadores e os locais onde a vegetação renasce após o fogo. Essa cartografia mental permite que a manada encontre alimento e refúgio quando os campos se tornam inférteis, garantindo a sobrevivência em períodos de fome e seca. Os elefantes não são os únicos a resolver esse desafio de maneiras distintas. Cada grande herbívoro desenvolveu sua própria estratégia. Os gnus sobrevivem graças ao movimento incansável, percorrendo longas rotas migratórias. Os búfalos contam com a força do grupo para enfrentar ameaças. As girafas utilizam seu pescoço longo para alcançar folhas que ficam fora do alcance dos demais. Os rinocerontes dependem da massa corporal para dissuadir predadores. Já os elefantes, como vimos, baseiam-se na memória, na inteligência e na experiência transmitida pelas fêmeas mais velhas. Apesar das aparências diferentes, todos esses animais compartilham um fundamento material comum. Seus corpos, músculos, ossos, chifres, cascos e até o cérebro são construídos a partir de matéria que antes fazia parte de plantas. Nenhum deles pode converter matéria inorgânica em orgânica. Eles precisam extrair os blocos construtores das plantas que consomem. Para obter esses blocos, os mamíferos herbívoros contam com um exército microscópico
que habita seus sistemas digestivos. Trilhões de bactérias, fungos e protozoários produzem as celulases, enzimas capazes de quebrar a celulose das paredes das células vegetais, transformando-a em nutrientes que o animal consegue absorver. Curiosamente, o número de células microbianas dentro de um herbívoro pode superar o número de células do próprio hospedeiro. Essa simbiose cria, na prática, um ecossistema ambulante, onde milhões de micro-organismos trabalham em conjunto com o corpo maior. Nem todos os animais possuem essa comunidade interna. Algumas espécies têm trato gastrointestinal muito ácido, curto ou já dominado por outros micro-organismos, o que impede a presença das bactérias celulolíticas. Sem a capacidade de digerir a celulose, esses animais não conseguem extrair energia suficiente da grama e são forçados a buscar outra fonte de alimento, a carne. O primeiro predador que surge desse caminho é o guepardo, um caçador tão singular quanto paradoxal. O guepardo pesa em torno de 50 kg, possui um corpo esguio, pernas longas e uma cabeça pequena, tudo projetado para a velocidade. Em menos de 3 segundos, ele atinge cerca de 100 km por hora e sua coluna vertebral se arqueia a cada passada, permitindo saltos de até 8 metros. Seu alvo principal são as gazelas de Thompson, que representam até 90% de sua presa. Essas gazelas, por sua vez, conseguem correr até 80 km por hora e manobram com agilidade, criando uma corrida constante de sobrevivência, onde rapidez e rapidez de reação são essenciais. Assim, da memória herdada dos elefantes à colaboração invisível dos micro-organismos em seus intestinos, até a corrida frenética do guepardo atrás de sua presa, a savana revela um mosaico complexo de estratégias interligadas. Cada espécie, à sua maneira, transforma a incapacidade de digerir a celulose em um impulso evolutivo que molda comportamentos, relações sociais e papéis dentro do ecossistema. Se essas histórias dos verdadeiros engenheiros da savana despertaram sua curiosidade, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas descobertas. Mesmo sendo o mamífero terrestre mais rápido, o guepardo paga um preço alto por sua velocidade. Quando a perseguição chega a curvas fechadas, ele inevitavelmente perde ritmo e a principal vantagem que lhe confere a explosão de energia desaparece. Além disso, o corpo do guepardo só consegue sustentar seu máximo por menos de 1 minuto. Logo depois, o calor se acumula, a temperatura corporal sobe abruptamente, os músculos exigem oxigênio e a respiração se desorganiza. Por isso, mesmo após uma caça bem-sucedida, o felino costuma ficar deitado ao lado da presa durante os primeiros 15 minutos, tentando recuperar o fôlego. Esse período de vulnerabilidade atrai outros predadores da savana. O cheiro de sangue chama leões, hienas e leopardos, que chegam silenciosos e roubam a carniça que o guepardo acabou de capturar. O caçador mais veloz, então, fica sem alimento e sem chance de defender o que conquistou. Além disso, a sua população é diminuta quando comparada à dos demais carnívoros. Em toda a vasta extensão da savana, estima-se que existam cerca de 500 guepardos, enquanto os leões somam aproximadamente 4.000. As hienas chegam a 8.000 indivíduos e os leopardos rondam 1.000. Se dividirmos a quantidade total de zebras, gnus e gazelas de Thompson pelos aproximadamente 20.000 grandes predadores, temos em média um predador para cada 170 herbívoros. Contudo, para cada guepardo, há cerca de 25 desses predadores, que não só podem levar-lhe a comida, como também representar uma ameaça letal. A consequência mais triste recai sobre os filhotes. Observações de campo mostram que, de cada 100 filhotes nascidos, apenas cerca de 5 chegam à idade adulta. A principal causa da mortalidade precoce são as incursões de leões e hienas, que, ao localizar a toca do guepardo, podem aniquilar todo o grupo de cria de uma só vez. Assim vive o felino mais rápido do planeta. Caça, mata e ainda assim não tem garantia de que a presa permanecerá em seu nome. Um predador perfeito que, ironicamente, acaba tornando-se frequentemente presa de outros mais fortes.
Para contornar essas desvantagens, outro felino encontrou um caminho diferente. Ao perceber que a planície aberta reduz suas chances, não é tão veloz quanto o guepardo, nem tão poderoso quanto o leão. O leopardo adotou uma estratégia que o coloca em pé de igualdade com ambos. Diferente do guepardo, que inicia a perseguição a cerca de 100 metros da presa contando com a velocidade, o leopardo não ostenta tal rapidez. Em vez disso, ele encurta a distância ao máximo, aproximando-se tão perto que a vítima mal percebe o perigo iminente. Fisicamente, o leopardo também se destaca. Enquanto o guepardo tem corpo esguio, pernas longas e estrutura de corredor, o leopardo possui musculatura densa, tronco compacto e membros mais curtos. Embora seja mais baixo, seu peso pode chegar a quase o dobro do guepardo. Essa robustez lhe garante explosões de força curtas, porém poderosas. Seu maior trunfo, porém, está na camuflagem. Cada mancha sobre a pelagem forma um delicado anel preto que rodeia um pelo mais escuro que o fundo geral. Quando o animal fica imóvel, esses anéis desfazem a silhueta, confundindo-se com as sombras da savana. Essa dissimulação é ainda reforçada pelo hábito de caçar ao entardecer ou durante a noite, aumentando as chances de permanecer invisível. Existe um mito popular de que o leopardo simplesmente se deita em um galho e espera a presa chegar até ele. Na prática, a maior parte da caça ocorre no chão. O felino se esgueira entre arbustos e elevações, usando cada cobertura como parte de sua abordagem silenciosa. Quando está a cerca de 10 metros da vítima, executa um salto fulminante, agarra o pescoço da presa e lhe dá um golpe decisivo. Ao contrário dos leões, que caçam em grupos, ou dos guepardos, que podem contar com parceiros temporários, o leopardo é um solitário nato. Essa solidão implica que, depois de capturar a presa, ele precisa proteger o alimento de outros carnívoros. A solução encontrada foi subir em árvores. Graças ao vigor dos músculos das costas e do pescoço, o leopardo arrasta a carcaça até o galho mais alto que encontrar, transformando o tronco em um restaurante seguro. Hienas, incapazes de escalar, ficam à margem, enquanto leões perdem a vantagem de atacar um predador que está acima de seu alcance. Assim, a árvore deixa de ser apenas um ponto de observação. Torna-se também o refúgio e a despensa do leopardo. Além de proteger sua caça, o leopardo exibe uma dieta extraordinariamente ampla. Enquanto outros grandes felinos tendem a focar em algumas espécies de presas, o leopardo alimenta-se com praticamente tudo o que se move. Estudos registram cerca de 100 diferentes tipos de alimento em seu cardápio. Antílopes, zebras, macacos, pequenos roedores, cobras, lagartos, aves e até insetos de tamanho considerável. Essa flexibilidade permite que ele sobreviva em habitats variados, desde savanas abertas até florestas densas, adaptando-se a recursos que poucos outros predadores conseguem explorar. Em suma, a savana apresenta um mosaico de estratégias onde o guepardo, embora dotado da velocidade mais impressionante, sofre com a curta duração de seu esforço e a constante ameaça de roubo de comida. O leopardo, por sua vez, compensa a falta de agilidade com força, ocultação e a capacidade de levar sua presa ao abrigo das copas. Cada espécie, ao explorar suas peculiaridades, demonstra como a evolução moldou diferentes caminhos de sobrevivência dentro do mesmo ecossistema. Leopardo é o autónomo da savana. Ele come tudo o que consegue alcançar. Por isso, não precisa acompanhar as manadas migratórias que se deslocam em busca de água. Quando um antílope desaparece, ele simplesmente muda o alvo para o próximo animal que esteja ao seu alcance. Essa flexibilidade alimenta um felino que, embora forte e incrivelmente versátil, continua vivendo como um solitário. Na planície aberta, ser um indivíduo isolado traz uma vulnerabilidade constante. Se um grupo de predadores aparece, mesmo o leopardo mais robusto tem poucas chances de se defender. Tudo muda quando falamos do leão. Ele quebrou a regra que a maioria dos grandes felinos segue, a necessidade de viver sozinho. Um leão adulto macho pode chegar a 220 quilos, enquanto as leões fêmeas costumam pesar até 150 quilos. Essa massa muscular confere a ele a capacidade de derrubar a maioria dos herbívoros da savana em um único ataque. Contudo, sua principal arma não está no tamanho, e sim na vida em grupo. Os leões organizam-se em paredes, mas esse termo não deve ser interpretado como família no sentido humano.
Na prática, a estrutura do grupo gira em torno das fêmeas. Todas as leõesas são parentes, filhas, mães, irmãs e tias que nascem e permanecem no mesmo território durante toda a vida. Elas caçam juntas, defendem o domínio e, quando necessário, chegam a alimentar filhotes de outras mães como se fossem seus. Normalmente, o número de fêmeas varia entre 4 e 6, embora nas maiores praides esse número possa chegar a 40. Os machos vivem uma história diferente. Quando um filhote de leão atinge 2 a 3 anos de idade, a segurança de sua infância termina. Ao desenvolver a juba, ele passa a ser visto como concorrente pelo pai, que sem hesitar o expulsa para fora do território. De repente, o jovem se vê sozinho em uma planície vasta, sem o apoio das fêmeas que antes lhe providenciavam alimento. Ele precisa aprender a caçar por conta própria, evitar os ataques das hienas que gostam de predar leões isolados e, sobretudo, sobreviver à escassez de recursos. Para contornar essa fase de vulnerabilidade, os machos recém-exilados frequentemente se juntam a outros jovens expulsos, formando pequenas coalizões de solteiros. Eles vagueiam pela savana durante alguns anos, acumulando massa muscular e força. Quando atingem a faixa de 5 a 6 anos, esses grupos se tornam suficientemente fortes para desafiar a prede dominante. A estratégia é clara. Ao assumir o controle, os novos machos matam quase todos os filhotes existentes. Ao eliminar os recém-nascidos, as fêmeas deixam de amamentar, entram rapidamente em cio e ficam prontas para conceber novamente, garantindo assim que a próxima geração de filhotes seja gerada sob a proteção dos novos líderes. O domínio de um macho recém-chegado costuma durar apenas 2 a 3 anos. Quando chega a esse limite, leões ainda mais jovens e vigorosos desafiam o grupo, derrubando os antigos governantes e instalando uma nova coalizão. Essa rotatividade acelerada cria um corredor temporal estreito. Os machos precisam multiplicar rapidamente, proteger sua prole e, ao mesmo tempo, preparar a próxima geração para a inevitável disputa. É comum ouvir que os leões recém-chegados matam todos os filhotes, mas a realidade é um pouco mais nuanceada. Eles costumam eliminar apenas os mais jovens, enquanto os filhotes mais velhos são expulsos da pride. Para esses jovens expulsos, a vida fora do domínio equivale a uma sentença de morte. Eles podem sucumbir à fome ou ser devorados por hienas, que não hesitam em atacar carrascos vulneráveis. Por isso, para os leões, a pride não é uma comunidade calorosa, mas um sistema implacável, onde a sobrevivência depende de estratégias agressivas e de constante renovação. Essa estrutura complexa transformou o leão no que popularmente chamamos de rei dos animais. Em isolamento, ele seria apenas um grande felino ameaçador, mas ao reunir forças com outras fêmeas e machos, passa a controlar vastas áreas, fontes de água e até mesmo o comportamento das outras espécies. A presença de um pride faz com que antílopes alterem rotas, que hienas mantenham distância e que leopardos levem suas presas para as copas das árvores, temendo a aparição de um leão faminto. O leão não apenas caça, ele também retira a caça de outros predadores, demonstrando que a carne pertence a quem consegue mantê-la. Em suma, a savana revela 2 caminhos distintos de sobrevivência. O leopardo, mestre da versatilidade, mas vulnerável por sua natureza solitária, e o leão, cuja força reside na cooperação, na hierarquia e na capacidade de dominar recursos. Cada espécie, ao explorar suas peculiaridades, evidencia como a evolução esculpiu estratégias diferentes para enfrentar os mesmos desafios. Essa competição constante molda o equilíbrio da vida na planície, lembrando que na natureza, a guerra pelos recursos nunca tem regras de cortesia. E você, o que acha dessa dinâmica entre o felino solitário e o felino social? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se gostou e se inscreva para acompanhar mais histórias fascinantes da vida selvagem. Quando falamos de poder na savana, o leão costuma ganhar o holofote, mas a verdadeira força que sustenta esse ecossistema nasce de um grupo que poucos consideram, a hiena manchada. Não se trata de um simples carniceiro que acompanha os felinos à caça, mas de um predador tão eficaz que rivaliza com a própria estrutura social dos leões.
As hienas vivem em clãs onde domina uma verdadeira matriarca. A fêmea mais alta na hierarquia controla o acesso à carne, decide quem chega primeiro à carcaça e quem ficará com os restos. Essa ordem não é simbólica, é imposta com dureza e determina quem sobrevive nos períodos de escassez. Quando os machos atingem a maturidade, são expulsos do clã e precisam lutar para ganhar posição, muitas vezes começando do fundo, como dizem os pesquisadores. A caça das hienas ocorre majoritariamente à noite, quando a maioria das filmagens da savana desaparece. Nesse cenário escuro, elas representam entre 70% e 95% das capturas feitas por conta própria, usando uma tática de resistência que difere da explosão dos felinos. Em vez de um rápido ataque, as hienas perseguem a presa por quilômetros até que o animal se esgote. Essa estratégia de desgaste, embora lenta e suja, permite que a carniça seja consumida quase integralmente. Os dentes poderosos chegam a triturar costelas, articulações e ossos da coxa, partes que a maioria dos predadores deixa intocadas. O som característico do riso das hienas, um grito de alerta que codifica a ranqueação dentro do clã, garante que cada membro saiba quem tem prioridade naquele banquete. Apesar da força numérica e da organização, as hienas ainda encontram limites ao enfrentar um grupo de leões. Quando a densidade de leões supera a das hienas, estas podem ser expulsas da carcaça. Contudo, a situação mais frequente é o inverso. Os leões chegam às presas abatidas pelas hienas durante a noite e, com a sua força superior, tomam a carne. A diferença está no peso e na força bruta. Mesmo um pequeno grupo de leões supera o clã de hienas, que não consegue competir em uma caçada coletiva. Ao lado das hienas, outro grupo de caçadores sociais se destaca, os cães selvagens africanos. Apesar da semelhança de nome, eles não são parentes próximos das hienas. São canídeos que vivem em alcateias de 6 a 20 indivíduos, formando uma das famílias mais coesas entre os grandes predadores de África. Cada membro da alcateia cuida dos demais, alimenta filhotes alheios e protege os debilitados. A caça dos cães selvagens segue a mesma lógica de persistência das hienas, mas com 3 diferenciais cruciais. Primeiro, há uma divisão clara de papéis. Uns correm à frente, outros bloqueiam a fuga e terceiros substituem os que se cansam. Segundo, sua leveza e pernas longas conferem maior resistência em perseguições prolongadas. Terceiro, eles focam presas de tamanho moderado, como impalas e gazelas, enquanto as hienas preferem alvos maiores, como zebras, gnus e, ocasionalmente, búfalos. Essa combinação de cooperação estruturada e capacidade de desgaste torna os cães selvagens os caçadores mais bem-sucedidos do continente, superando até mesmo as hienas em eficiência. Um terceiro ator, diminuto porém implacável, completa o panorama dos predadores sociais. O melro africano, mais conhecido como urso do mel ou melão córnico. Pesando cerca de 15 quilos e medindo aproximadamente 1 metro de comprimento, esse mamífero parece insignificante ao lado dos leões, mas sua coragem o eleva ao status de animal mais ousado registrado no Guinness. O melão córnico devora praticamente tudo: insetos, ovos, frutas, mel, mas também cobras venenosas como cobras corais e nações. Seu pelo denso e a pele grossa dificultam o ataque de predadores maiores. Mesmo que um leão ou um leopardo tente abocá-lo, rapidamente percebe que o risco de ferimento supera o benefício da carne escassa. Quando confrontado, o melão córnico pode até suportar o veneno de uma picada, ficar momentaneamente incapacitado e, depois de recuperar-se, voltar a se alimentar da própria serpente. Essa resistência faz com que os grandes felinos, as hienas e até os próprios cães selvagens evitem o confronto, pois a energia que se perde em uma luta contra o melão córnico pode ser fatal. Para fechar o ciclo da decomposição, a savana conta com um exército de catadores, os abutres. Esses raptores, com envergadura que chega a quase 3 metros, pairam a quilómetros de distância, avistando carcaças que ainda nem se imaginaram. Quando um indivíduo avista uma ameaça, ele sinaliza aos companheiros, iniciando uma corrente que pode reunir dezenas de aves em menos de 15 minutos. Cada espécie de abutre cumpre um papel específico. Os maiores rompem a pele espessa de búfalos ou elefantes, permitindo que os menores removam pedaços menores de carne, pele e tendões. Ao lado dos abutres surge o marabu, uma ave de quase 1,5 metro de altura que completa a limpeza consumindo restos que os raptores maiores não conseguem processar.
A ação desses catadores impede o acúmulo de carniça que poderia gerar doenças, fechando um ciclo vital que mantém a saúde da savana. Em suma, a aparente luta entre leões e hienas, entre cães selvagens e melão córnico, revela um princípio simples. Na vastidão da savana, a vitória pertence à cooperação. Cada grupo, leões, hienas, cães selvagens, melão córnico e abutres, desenvolveu estratégias distintas, mas todas convergem para a mesma ideia. Unir forças aumenta a chance de garantir alimento, território e sobrevivência. Quando assistimos a essa batalha silenciosa, percebemos que a verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na capacidade de organizar, dividir tarefas e resistir ao desgaste. Se você achou fascinante como esses predadores sociais transformam o equilíbrio da savana, deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se gostou e inscreva-se para acompanhar mais histórias da vida selvagem.